201 ao 204. Então, falamos dentro da Seguridade Social, a disposição constitucional de Seguridade Social, certo? Iniciamos o artigo 194, 195, aquele rolê todo, e quando eu chego no 201, eu falo, no artigo 201, eu falo especificamente sobre Previdência Social, sobre Previdência Social. E ela está o quê? No regime geral de Previdência Social. No regime geral de Previdência Social. Regime geral de Previdência Social. Topíssimo? Topíssimo. E ela tem o quê? Que é que você tem que grudar na sua cabeça. Ela tem o caráter contributivo. Caráter contributivo. E filiação obrigatória. Respeitado o equilíbrio financeiro e atuarial. Fer, agora traduz esse rolê todo. Calma lá, vamos traduzir isso aqui. Regime geral de Previdência Social, existem 3 regimes, certo? 3 regimes. Quando a gente fala de Previdência Social, estamos especificamente falando sobre regime geral de Previdência Social. Existem os regimes próprios dos segurados, dos servidores públicos de cargo efetivo e também os regimes de previdência complementar, regimes privados e regimes públicos, beleza? Que serão tratados na aula específica sobre regimes. Regime geral de Previdência Social, o caráter contributivo. Fer, o que significa este caráter contributivo? Isso quer dizer o quê? Que para eu ser uma beneficiária do sistema, a minha vinculação com o sistema, o que faz com que eu me ligue, me conecte a esse sistema, é justamente a contribuição, o pagamento de contribuições. Justamente porque o fato gerador da contribuição social previdenciária é o exercício da atividade remunerada. Então, o caráter contributivo é uma consequência disso. Se está vinculado, se o fato gerador é o exercício da atividade remunerada, logo, o caráter é contributivo. O caráter é contributivo vinculado a uma contribuição social. Fer, você falou sobre a vinculação, né? Exatamente. Eu já falei aqui do caráter contributivo e uma consequência dele é a filiação obrigatória. Porque quando eu falo sobre contribuição social previdenciária, é um tributo, certo? Tributo não é uma opção. Pagamento não é uma opção, tá bem? Tributo é tributo. Então, significa que, se o caráter é contributivo, existe o exercício da atividade remunerada, logo a sua filiação, o seu vínculo jurídico é obrigatório. Ou seja, exerceu a atividade econômica, é um segurado obrigatório, logo é um segurado obrigatório da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social. A filiação é obrigatória, não é uma opção, porque a sua vinculação é contributiva. Então, você logo tem o ônus, né, a obrigação tributária do pagamento da contribuição social previdenciária. Então, o caráter é contributivo. E a filiação, o seu vínculo jurídico com a Previdência Social, ela é obrigatória. Exerceu atividade econômica, logo, filiação obrigatória, porque está vinculado a um tributo. Equilíbrio financeiro e atuarial. Quer dizer o quê? O financeiro, basicamente, é se as contas do mês hoje ou seja, se as receitas do mês dão para todas as despesas que existem. O financeiro é do hoje, é do agora. O atuarial, ele tem uma pegada de equilíbrio a médio e longo prazo, tá bem? O que é necessário para que o regime, enfim, ele tenha saúde, né, saúde financeira para dar conta de todas as receitas e as despesas. Então, o equilíbrio financeiro é para agora, o atuarial engloba toda aquela parte de estudos atuariais com relação a contribuições, a quantidade de contribuintes ativos, a quantidade de aposentados e pensionistas. Enfim, são estudos econômicos relacionados à Previdência Social. Basicamente, o artigo 201. E o 201, ele vai escalonar, na verdade, os riscos sociais e a maneira como ele vai cobrir esses riscos sociais dentro da Previdência Social. Então, bora lá, eu vou com vocês na Constituição Federal para a gente detalhar aí todos os incisos, os cinco incisos aqui da Previdência Social. Então, bora lá. O 201, vou ler com vocês rapidamente, a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de previdência, caráter contributivo e filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da Lei A. Repara que o inciso 1, ele teve uma alteração com a emenda constitucional 103, né? Então, ele foi reformado, né, pela última reforma da Previdência. E ele fala o seguinte: cobertura dos eventuais
dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Veja bem que antes ele falava sobre eventos de doença e invalidez. E os benefícios previdenciários por incapacidade, esses dois, eles foram alterados. A nomenclatura deles foi alterada. Então ele está falando sobre eventos, a cobertura, né? A cobertura, que é o CPPSP aqui, né? O CPPSP. Ele fala aqui sobre a cobertura. Cobertura dos eventos de incapacidade, só que ele fala incapacidade temporária ou permanente, mais idade avançada. Mais idade avançada. Que ia cair, no caso, a aposentadoria, né? Um risco social, a idade avançada é um risco social, e a respectiva cobertura, né? Seria a cobertura deste risco social, justamente a aposentadoria programada, porque agora teve alteração, então não tem mais aposentadoria por idade, nem aposentadoria por tempo de contribuição, virou aposentadoria programada. Então, quando ele fala aqui, ele substituiu doença, antes era doença, né? E ele, lembra que era o auxílio-doença aqui? Então, antes era o auxílio-doença, ele passou a ser chamado, vou colocar aqui embaixo, depois eu apago, não vai ficar claro para vocês aqui. Antes era o seguinte, era o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Por invalidez, correto? Beleza. E o inciso antes, ele falava justamente, ele falava doença e ele falava invalidez. Ele usava essas duas terminologias. Agora, os benefícios, eles mudaram de nome. Agora não, né? Desde a emenda constitucional 103. E ele passou a ser auxílio por incapacidade temporária e auxílio e aposentadoria, auxílio não, e aposentadoria por incapacidade permanente. Por isso, houve essa alteração aqui nos eventos cobertos. Então, ele passou a Constituição, no inciso 1, passou a dizer sobre incapacidade temporária e permanente, já que foi alterado aqui os benefícios, também foram alterados os benefícios por incapacidade. Não é mais doença, na verdade, corretamente, nunca foi dizer doença, porque não era doença que legitimava o benefício do auxílio-doença, por mais que o nome fosse doença. Era a incapacidade temporária, tá bem? Era incapacidade temporária. Então, é como se tivesse arrumado o nome deles. Então, passou a ser auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez por incapacidade permanente. Feito? Então, seguimos então para o próximo. O inciso 2, ele fala sobre proteção à maternidade, especialmente à gestante. Qual que é a importância disso aqui? Qual que é a importância disso aqui? Vou colocar aqui, inciso 2. Ele fala sobre a proteção da maternidade, maternidade, especialmente a gestante. Especialmente a gestante. Por que é tão importante esse inciso aqui? Porque ele fala que ele protege a maternidade, especialmente a gestante. Aqui, ele não diz exclusivamente a gestante. Exclusivamente a gestante. Tanto é que o salário de maternidade é possível ser pago para mães adotivas. Então, não necessariamente está vinculado à gestação desta mãe, certo? A proteção da maternidade inclui aqui mães adotivas, tá bem? Por isso que não diz exclusivamente a gestante, tá bem? Exclusivamente a gestante, mas especialmente a gestante. Existe essa especialidade relacionada à gestante. Isso é questão de prova totalmente possível? Totalmente possível. Então, se liga no especialmente, não é exclusivamente. Seguimos, então, para o inciso 3, que também fala sobre proteção. Então, vamos lá. O inciso 3 fala proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Foca no desemprego involuntário. Então, é uma proteção do trabalhador em desemprego involuntário. Por que involuntário? Não é desemprego voluntário, mas é involuntário. Porque aqui a cobertura vai ser do seguro-desemprego. Do seguro-desemprego. Tá bem? E é do desemprego involuntário. Show? Então, seguimos para o inciso 4, que ele diz: salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. O inciso 4. Então, ele vai falar sobre salário família, o S aqui, sal família, e fala sobre o auxílio reclusão. Correto? Pagos aí aos dependentes do segurado de baixa renda. Os dependentes do segurado de baixa renda. Aos dependentes do segurado de baixa renda. Qual que é o rolê aqui que eu quero que você se lembre para a matéria ficar uma na outra? Quando você fala sobre
auxílio reclusão e salário família são benefícios específicos para para além das coberturas, para além dos riscos sociais, você tem uma nítida seleção e distribuição desses benefícios aqui. Porque eu falo sobre dependentes. Calma que ficou um pedaço aqui, né? Escrevi só um pedaço. Dependentes do segurado de baixa renda. Por quê? É todo segurado preso, os seus dependentes recebem auxílio reclusão? Essa é a pergunta. Todos recebem? Não, nem todos recebem. Por quê? Porque não basta a reclusão, o risco da reclusão. Reclusão, a prisão aqui é o risco social, certo? É o risco social. Eu tenho risco social? Você tem risco social. Mas na hora que eu vou distribuir, selecionar e distribuir esse risco social e essa cobertura, o legislador optou por selecionar a sua distribuição para baixa renda. Para baixa renda, tá bem? Porque se você imaginar uma situação, imagina um segurado, ele recebe o teto da Previdência Social, e ele é preso. Os seus dependentes vão receber o valor do benefício? Não vão receber, porque a vinculação aqui é o segurado de baixa renda. O segurado é de baixa renda? Não, não é o caso. Então, esses dependentes não vão receber esse benefício. Agora, se o segurado, porque o que imagina-se? Imagina-se que a desestruturação familiar, ela é muito maior num caso de famílias de baixa renda. Então, a proteção social, ela vem aqui porque esta reclusão aqui numa família de baixa renda, ela praticamente zerou o financeiro dessa casa. Então, para não zerar o financeiro dessa casa, vem o direito previdenciário, fala, bom, eu vou pagar um auxílio reclusão para os dependentes do segurado preso de baixa renda, tá bem? É assim que funciona. Salário família é uma cota paga com relação à quantidade de filhos, idade de filhos, mas também relacionada ao baixa renda, Então, você verifica aqui no inciso 5, no inciso 4, na verdade, claramente você verifica aqui seletividade e distributividade. Feito? Então, seguimos aqui agora no inciso 5 do artigo 201, que ele fala o seguinte: pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Então, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Então, é o seguinte, ele fala sobre a pensão por morte, certo? Ele vai falar sobre a pensão por morte. Paga homem e mulher, pensão por morte, homem ou mulher. Importante você verificar isso, homem ou mulher, seja o segurado homem que faleceu, seja a mulher segurada que faleceu. Então, será pago para o respectivo cônjuge ou companheiro ou companheira, certo? Incluídas aqui as relações homoafetivas, mais os dependentes, tá bem? Você paga a pensão por morte. Isso significa que o esposo se a esposa segurada faleceu, o esposo pode receber? Pode receber. Se a segurada faleceu, se o segurador faleceu e ele tem uma relação homoafetiva, o dependente dele, o cônjuge dependente pode receber, ou o companheiro, se ele tem uma união estável, pode receber uma pensão por morte? Pode receber a pensão por morte, mas os dependentes. A gente vai entrar especificamente em pensão por morte aqui, lembrando só, se você está relembrando a matéria, esta galera aqui é da primeira classe. São os dependentes de primeira classe. Os dependentes de primeira classe que eles têm preferência sobre os demais e eles não precisam comprovar dependência econômica. Não precisam comprovar a dependência econômica porque a dependência econômica aqui, ela é presumida. Feito? Então, sigamos lá. Observado o parágrafo 2º, já a gente chega nele. O inciso 1 fala: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos, na regra geral, para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Dos seguintes segurados. Ele vai falar de PCD, pessoas com deficiência, e também aquelas pessoas expostas a agentes nocivos. Então, bora no quadro, o parágrafo 1º. Ele fala, eu não vou permitir critérios diferenciados. Todo mundo vai se aposentar do mesmo jeito. Só que eu libero duas possibilidades de aposentadoria. Estado, libero duas possibilidades de aposentadoria. A 1 fala sobre pessoa com deficiência. A 2, ela fala sobre atividade especial, né? Fala sobre atividade especial. E ela usa um termo, ela fala efetiva exposição. Isso aqui foi uma treta. Efetiva exposição aos agentes nocivos. Efetiva exposição a agentes nocivos.
que eles podem ser. Eles podem ser físicos, por exemplo, ruído é um agente físico. Biológicos, por exemplo, Covid-19 é um agente biológico. Físicos químicos, por exemplo, o benzeno, aquela você vai abastecer o carro e tem no posto de gasolina, tá assim, falando sobre o benzeno, nos combustíveis, é um tipo de agente químico. Por exemplo, tem outros agentes químicos, poeiras específicas. E, para além disso, dos físicos, biológicos e químicos, eu tenho o quê? A associação de agentes. Associação de agentes. Pero o que é associação de agentes? Por exemplo, o que acontece? Às vezes, um agente só, ele não expõe de uma forma... Ele não expõe a agentes nocivos. Um só, ele não é nocivo. Mas, às vezes, um com o outro, principalmente em agentes químicos, eu tenho um agente químico que, junto com outro agente químico dentro do ambiente laboral, ele faz com que aquele ambiente seja tóxico. Entende? Então, por isso que ele inclui a parte de associação de agentes, principalmente para agentes químicos aqui, tá bem? Vai ser visto essa matéria especificamente, mas quando entrar em aposentadoria especial. Mas, basicamente, o que é? Eu não vou, a Constituição está falando, eu não vou estabelecer critérios diferenciados. Só que eu tenho duas exceções aqui, PCD e também a atividade especial. Só que ele também coloca um outro critério, que vai ser no parágrafo segundo, no parágrafo segundo não, que ele vai falar sobre os professores. Então, bora lá, vamos voltar ali para a Constituição. Então, vamos lá. Ele falou aqui sobre o deficiente, falou sobre as atividades exercidas em efetiva exposição, vedada a caracterização por categoria profissional. Por que ele fala isso? Em 1995, antes de 1995, existia a possibilidade de, se você comprovasse uma categoria profissional, por exemplo, na sua carteira, estava lá a sua categoria no seu CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupações, e tivesse uma categoria profissional dentro da lista de atividades especiais, logo comprovando a sua categoria profissional, o seu tempo de trabalho ele ia ser automaticamente considerado como atividade especial, numa contagem maior, certo? Só que o que acontece? Desde 95, isso não existe mais. Isso não existe mais. Fer, mas, por exemplo, isso significa que se eu tenho trabalho anterior a 95, eu não posso mais entender ele como atividade especial? Pode. Por quê? No direito previdenciário, a gente fala sobre tempus regi actum. Fer, o que é tempus regi actum? É o tempo rege o ato. Por isso que no previdenciário você precisa saber de um histórico legislativo de normas. Porque naquele tempo, por exemplo, em 1994, 1995, você, vou colocar antes, 1990 e 1991, você era exposto a uma atividade e você era, por exemplo, dentista, um dentista empregado, logo se você comprova que você era dentista empregado naqueles 2 anos, isso significa que você não precisa ter PPP, essa parte de comprovação da atividade. PPP é o perfil profissiográfico, é uma das formas de você comprovar que você é exposto a agentes nocivos. Antes de 95 não tinha isso, tá bem? Para agentes pelo menos biológicos, como eu dei o exemplo do dentista aqui. E é isso, por isso que ele fala vedada a caracterização por categoria profissional ocupacional, porque isso acontecia antes, hoje não. Se você virar e falar assim, eu sou um dentista empregado, o INSS vai falar assim, beleza, mas eu quero o PPP, eu quero que você prove, né, o LTCAT, por exemplo, que é o lado técnico das condições ambientais do trabalho, em que eu quero que você prove, eu, INSS, quero que você prove a sua efetiva exposição, tá bem? Se você só me mostrar a sua categoria profissional, eu preciso comprovação disso, tá bem? Tanto no administrativo como no judiciário, né? Seguimos. Parágrafo 2º, o parágrafo 2º diz: nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ao rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Ótimo esse aqui. Essa aqui é uma garantia especial, é uma garantia especialíssima que fala sobre que nenhum benefício, essa também é ótima de cair prova, porque usa essa terminologia nenhum, né? Esse termo nenhum benefício, ele terá valor inferior ao salário mínimo, se ele substitui o salário de contribuição ou a renda, certo? Ou a renda, ou rendimento, né? Só que qual que é a sacada aqui? Todos os benefícios previdenciários substituem salário de contribuição e renda? Não, nem todos. Um exemplo é o auxílio acidente. O auxílio acidente, logo, o auxílio acidente ele pode ter valor inferior a um salário mínimo? Pode. E ao valor, ele nem pode ter valor inferior ao salário mínimo, certo? O auxílio acidente ele pode ter o valor inferior ao salário mínimo? Pode, porque ele não substitui aqui salário de contribuição nem o rendimento do trabalhador, tanto que, como ele tem caráter indenizatório, uma indenização, o segurado ele pode receber auxílio acidente e ter um outro trabalho, certo? E ter um outro trabalho. Então, ele recebe salário ao mesmo tempo que ele recebe auxílio acidente. E tá tudo bem. Não tem problema aqui, certo? Porque ele tem caráter indenizatório relacionado a sequelas, e ele não substitui o salário de contribuição, nem o rendimento do trabalhador. Diferentemente, por exemplo, de uma aposentadoria. Por mais que o cálculo ali, se eu olhasse, por exemplo, o cálculo principalmente antes da reforma, e desse o valor menor que o salário mínimo no cálculo, na renda mensal, não teria problema. Necessariamente ele teria que ser de um salário mínimo, porque a aposentadoria, ela é um benefício que substitui a renda do trabalhador, logo, ela tem que ter no mínimo, ela não pode ser
inferior a um salário mínimo, tá bem? Então, essa regra é importantíssima. Correu riscos aí com a emenda constitucional 103, mas graças a Deus não foi modificada. Então, seguimos aqui. O parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Topíssimo. Por quê? Qual que é a segurança aqui a segurança segurada é ótimo. Qual que é a segurança aqui do contribuinte? Vinculado à Previdência Social. Na hora que ele for calcular o benefício dele, todos os valores que entrarem para o cálculo, eles devem estar reajustados. Porque imagina a defasagem, né? A defasagem dos valores durante todos esses anos que ele contribuiu para a Previdência Social. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. O parágrafo 4º, ele fala sobre o reajustamento, certo? O reajustamento. E ele é importantíssimo. Porque o reajustamento que ele fala aqui, ele fala sobre preservar o caráter. O reajustamento, ele fala sobre o valor, caráter permanente, mas ele fala sobre o valor real. Diferentemente, lá do artigo 194, quando ele fala sobre a irredutibilidade do valor do benefício, que ele fala sobre Seguridade Social, estavam falando sobre saúde e assistência. Aqui eu estou falando sobre benefícios previdenciários. Logo, quando eu falo sobre benefícios previdenciários, é o valor real. Tá? Essa é a preservação de valor real. R$1.100 tem a potência de comprar R$1.100 em 2021. Em 2023, R$1.100 não tem mais a potência de comprar. R$1.100, nominalmente, não tem mais potência de comprar as mesmas coisas que em 2021 ele tinha. Então, ele precisa ter esse reajuste com base no valor real, porque a minha potência de compra deve ser mantida. A potência de compra de um beneficiário da Previdência Social, ela deve ser mantida. O reajustamento, ele acontece com base no artigo 41A da Lei 8.213, que ele fala que serão reajustados com base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e quem faz o cálculo desse rolê aqui é a Fundação IBGE. Beleza? Também questão topíssima para cair em prova. Feito? Então, bora voltar para a tela com vocês. Vamos lá. O parágrafo 5º fala: é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Qual que é a sacada aqui? Eu, Previdência, falo para você facultativo, que já é um servidor público de cargo efetivo, porque senão você não estaria vinculado a um regime próprio de previdência social. Você quer encher o saco aqui no regime geral e quer pagar aqui. Eu não sou um investimento. Eu, regime geral, não sou investimento. Então, você facultativo, não é para você se vincular ao regime como facultativo, tá bem? Você pode fazer, entrar para o regime complementar privado, fazer uma previdência privada aí num banco, beleza. Mas no regime geral aqui você não vai contribuir, tá bem? Existe essa vedação, essa proibição. Por isso que ele fala, no parágrafo 5º, é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência social. O parágrafo 6º fala sobre a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas. O que é essa gratificação natalina? Quando você é aposentado ou pensionista do INSS, é basicamente como se você recebesse o 13º salário. Então, o nome disso, para um aposentado e pensionista, é gratificação natalina. E o cálculo dela, a base dela, vai ter como valor o provento do mês de dezembro de cada ano, tá bem? Não vai ser uma média, não é assim que funciona, às vezes pode cair na prova dessa forma. Será? Gratificação natalina será pela média dos recebimentos dos valores. Não, vai ser com base no mês de dezembro de cada ano. Seguindo, o parágrafo 7º fala: é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Tivemos alteração aqui. Falamos aqui sobre vamos entrar agora em aposentadoria programada, porque a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, eles unificaram, né? A ideia da reforma era exatamente unificar esse benefício, né? O benefício ele se tornar aposentadoria programada, não mais por tempo de contribuição e nem mais só por idade, tá bem? Para juntar idade com tempo de contribuição. Bom, o parágrafo 7º ele fala sobre o inciso 1, ele fala 65 anos de idade se homem, 62 de idade se mulher. O segundo, ele fala sobre os trabalhadores rurais, regime de economia familiar. E o 8º, ele vai falar do professor. Então, bora lá no quadro, ele vai falar o seguinte. O parágrafo 7º, ele vai falar sobre... Ele vai falar sobre a aposentadoria do homem, 65 anos, mulher, 62 anos, certo? Mulher, 62 anos. Antes da reforma, a mulher era com 60 anos, certo? Era com 60 anos. Pós-reforma, esta virou a regra permanente. Significa que hoje já é cobrado 62 anos? Não.
porque existe uma regra transitória. A probabilidade de cair uma regra transitória na sua prova é baixa, porque ela causaria muita treta, tá bem? Mas, o que aconteceu? Antes era 60 anos, certo? 60 anos. A emenda constitucional começou 11 em novembro de 2019, certo? O que ela fez? Ela foi aumentando meio ano a cada um ano. O que significa isso? De 60 passou para 60,5 a partir de janeiro de 2020. A partir de janeiro de 2021, que é o que estamos hoje, 61 anos. E a partir de janeiro de 2022, exige-se 61,5. E a partir de 1º de janeiro de 2023, será exigido 62 anos. É uma regra de transição, a cada um ano vira meio, a cada um ano vira meio. Qual que é o problema de regra de transição que são tão rápidas, né, de virada? É que a pessoa que está quase completando, quando ela completa, vira o ano, aí quando ela completa, vira o ano de novo. Quando ela vê, ela vai cair só na regra permanente, só quando ela chegar aos 62 anos de idade. No inciso 2, ele fala sobre a aposentadoria do trabalhador rural, incluído aí o garimpeiro também, o pescador artesanal, dentro ali do regime de economia familiar. E foi preservado ao homem os 60 anos e à mulher os 55. Não teve alteração aqui. O parágrafo 8º, ele vai falar do professor. Ele vai falar do magistério, né? Da aposentadoria do professor, certo? Do prof, que ele vai falar sobre o magistério do fim. O magistério do fim. Qual que é o magistério do fim? São professores da educação infantil, fundamental e médio. Professores de magistério, com dedicação ao magistério da educação infantil, fundamental e médio, que tem direito a esta redução de 5 anos. Logo, com a redução de 5 anos, o professor, o prof, se aposentaria aos 60 e a professora se aposentaria aos 57. Porque a redução de 5 anos com base na regra permanente, tá bem? 5 anos aqui, 60 homens, menos 5 aqui, 57 mulher. Esse aqui dos professores. Lembra uma coisa, eu falei para você que é o magistério infantil, fundamental e médio. Não inclui aqui professor universitário, professor de cursinho, não inclui aqui, tá bem? É só fundamental, infantil, fundamental e médio. Isso aqui é um mnemônico só para você absorver com mais facilidade e memorizar com mais facilidade. Essas são as aposentadorias que estão pós-reforma da Previdência já constantes. Lembrando que isso aqui é regra transitória, tá? Não é o que tá ali, mas eu só te expliquei para você entender como foi a progressão, como está sendo, na verdade, né? Porque a gente tá aqui ainda. A gente tá aqui no 61, né? A virada de 1º de janeiro de 2022 vai para 61,5 e assim até chegar a 62. Bom, vamos voltar lá para a sequência dos parágrafos. Falamos do 8º, seguimos aqui. O 9º diz: o 9º e o 9A, eles vão falar sobre contagem recíproca. E eles falam assim, principalmente no 9º, ele fala: para fim de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral e o regime próprio de previdência e destes entre si, ou seja, do regime próprio para o regime geral, observada a compensação financeira de acordo com os dispostos, com os critérios estabelecidos em lei. Qual que é o grande detalhe aqui? O que é a contagem recíproca? Contagem recíproca e compensação financeira. São os destaques aqui do parágrafo 9º. São os destaques do parágrafo 9º e eu vou falar rapidamente com você. Os destaques do parágrafo 9º, quando ele fala sobre contagem recíproca, você tem que se lembrar, ou caso você não se lembre, porque está começando agora, não tem problema, o regime geral e o regime próprio. Os dois regimes, eles são regimes contributivos. Os dois regimes, eles são regimes contributivos, certo? Logo, regime geral de previdência social, ele é contributivo. E o regime próprio de previdência social também é contributivo, tem caráter contributivo. Isso significa que exerci um tempo de atividade aqui, vou me aposentar, que é para fim de aposentadoria que ele está falando. Eu posso levar tempo do regime geral, porque eu passei num concurso aqui, sou um servidor público de cargo efetivo, e eu posso levar esse tempo aqui para o meu regime próprio? Pode. Pode. Assim como, se você já foi um servidor público, se exonerou por alguma razão, hoje é um empreendedor no regime geral, paga como contribuinte individual, você pode usar o tempo em que você contribuiu para o regime próprio de previdência social? Pode. Por isso que ele fala entre si, porque pode do regime geral para o regime próprio, assim como do regime próprio para o regime geral. Observada a compensação financeira. Financeira. O que é isso? Significa que se são sistemas contributivos de caráter contributivo, eu vou precisar ajustar o financeiro deles quando passar tempo de cá para lá e de lá para cá, beleza? Isso aqui acontece por meio de CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. O regime geral emite uma, você leva para o regime próprio. O regime próprio emite uma CTC, você leva para o regime geral. O nome disso é contagem recíproca, você poder contar o tempo de lá para cá e de cá para lá.
E observada, obviamente, a compensação financeira, já que são sistemas contributivos, sistemas que têm caráter contributivo. Falando do nono, e nono A fala sobre os militares. Com relação a isso, eu vou seguir aqui com vocês. O parágrafo 10º diz: lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho. Repara nesse, inclusive, decorrente de acidente de trabalho, porque essa foi uma alteração da emenda constitucional. 103. O 11 fala: os ganhos habituais do empregado, qualquer título, serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios. Nos casos da forma da lei, também mais especificamente em financiamento, entraremos nessa temática. O 12 fala sobre: a lei instituirá o sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico ou no âmbito de sua residência. Qual que é a importância da inclusão previdenciária? Lembra da equidade na forma de participação do custeio? Lembra lá? Então, uma das formas de equidade na participação do custeio é justamente a inclusão previdenciária. A inclusão previdenciária. O que, na verdade, é isso? Eu faço com que o que está na informalidade, por exemplo, um contribuinte individual, um autônomo, antigo empresário, em 1999 virou contribuinte individual, e ele, na informalidade, mas exercendo atividade econômica, na informalidade, lógico, vinculados aqui à baixa renda, porque é uma inclusão previdenciária, e o facultativo, lá do inciso 1, que ele fala, né? Que é a antiga dona de casa, agora é o exercício exclusivo de atividade doméstica. E quando ele fala de renda, baixa renda, ele possibilita que esses dois aqui, que contribuem da mesma forma, contribuintes individuais e facultativos, eles contribuem nas mesmas alíquotas. Que esses aqui contribuam sobre 5%. Isso é inclusão previdenciária, porque a regra seria 11% ou 20%. Essa é a regra de contribuição, essa é a regra das alíquotas. Só que o que eu faço? Eu faço que ele contribua 5%. Porque ele sai do assistencialismo e ele entra para o sistema contributivo da Previdência Social. Isso é uma forma de resguardo previdenciário, né, por meio da inclusão previdenciária. Lembra que Previdência é contributiva, esse é o caráter dela. Isso não vai ser alterado. Seguimos. O 13 fala: aposentadoria concedida ao segurado, do parágrafo 12, será de valor de um salário mínimo. Este segurado, esse da informalidade ou facultativo, que paga sobre 5% sobre um salário mínimo, o valor da aposentadoria dele será de valor de um salário mínimo, tá bem? 12 fala: é vedada a contagem de tempo ficto para efeito de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Tempo ficto é aquele tempo que não existiu, né? Ficto ou fictício, eles são sinônimos falando dessa forma. Um exemplo de tempo ficto seria a licença-prêmio. Ela não existiu, então ela não pode ser contada, como tempo de contribuição e nem entrar na parte de contagem recíproca. Eu excluo essa parte aqui, eu não vou entrar, por exemplo, em licença-prêmio, ela não vai ser contada aqui, porque não tem como fazer, porque não houve exercício efetivo trabalho e nem contribuição, beleza? Lei complementar a 15 estabelecerá vedações e regras para acumulação de benefícios, isso lá no artigo 167. Os empregados consórcios, eu vou passar direto aqui para o 202, para destacar com vocês que o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma. Eu estava falando até agora sobre o regime geral de previdência social, pontualmente sobre o regime próprio, somente na parte de contagem recíproca. Agora, falando sobre regime de previdência privada, ele se refere a regime de previdência complementar de entidade aberta. É um rolê, é um palavrão assim mesmo, falaremos de forma mais pontual dentro da aula de regime, mas só pontuando pelas disposições constitucionais, o 202 ele fala: ele tem um caráter complementar, eu falei uma previdência complementar, ela complementa, ela não é obrigatória, organizada de forma autônoma em relação ao regime geral, ou seja, ela não se vincula ao regime geral. Se ela é complementar, consequentemente é facultativa, é uma escolha do segurado ser um segurado de regime de previdência privada, que é a previdência complementar, na constituição de reservas que garantam um benefício contratado e o regulamento e regulado por lei complementar 108 e 109, as leis vinculadas ao regime de previdência complementar privada. Bom, seguimos aqui, vamos chegar na assistência social. A assistência social está nos artigos previstos no 203 e no 204, beleza? No 203 e no 204. E é importantíssimo que você decore, que você memorize esses incisos aqui, porque eles são ótimos para cair em prova, tá bem? Então, a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Lembra disso, a quem dela necessitar, independente de contribuições, e tem os seguintes objetivos. Vamos lá, o 203, ele vai falar o seguinte: que a assistência social, ela não é contributiva e a quem dela necessitar. Esse é o caráter da assistência social, certo? Esse é o caráter da assistência social. Ela não é contributiva, é não contributiva, diferente da previdência social que é contributiva. Ela é dela quem dela necessitar,
necessitar. E ela segue as seguintes diretrizes, os seguintes objetivos. Quais sejam? Quais sejam os objetivos da assistência social? São 5 também. São 5 também. Então, bora lá. Fala sobre aqui. Vamos lá. Fala sobre a proteção ao fama, à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. A família, a maternidade, infância, adolescência e velhice. E ele fala também, uma das diretrizes, dos objetivos, é o amparo à criança e ao adolescente carentes. Ele fala sobre a promoção da integração ao mercado de trabalho, O 4, ele vai falar sobre habilitação e reabilitação. Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, resguardado aqui a promoção da sua integração, assim como no mercado de trabalho, aqui integração à vida comunitária, Feito? E no último, o mais importante, na verdade, para você decorar, porque decorre várias coisas dele, é a garantia de um salário mínimo, mensal, um benefício mensal de um salário mínimo, que é o famoso para a pessoa com deficiência ou idoso, no valor de um salário mínimo, que não tenha condições de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, que é o BPC-LOAS. Benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que também será visto quando entrarmos em LOAS. Basicamente, essa é a assistência social, esses são os objetivos dela, é o PAP-HG, proteção, amparo, promoção, aqui habilitação, reabilitação e essa garantia do valor de um salário mínimo. Feito? O 204, ele fala rapidamente sobre a descentralização da política administrativa, a forma da organização e as diretrizes da assistência social, a participação da população aqui também, e fala sobre a faculdade dos estados e do DF vincular os programas de apoio à inclusão e promoção social até 5/10 aqui da sua receita tributária líquida, vedada a aplicação de recursos para outros lugares, né? Então, eu falo aqui que você tem que fazer essa vinculação, só que você não pode gastar com outros rolês aqui. Eu estou especificando sobre assistência social, da inclusão e promoção social. Feito? É isso, meu querido e minha querida. Eu espero que tenha ficado claro. Um abraço.